Jesus, no Evangelho de hoje, conta 3 parábolas. Contra 2 dessas 3 parábolas, tem alguns ditos populares que enfatizam a ideia de que pouco pode pouco, pequeno pode pouco, minoria pode pouco. Nós temos ditos populares assim, tipo, uma andorinha só não faz verão. Como se uma andorinha não tivesse condição de fazer acontecer alguma coisa, né, de modo a contaminar ou de modo a fazer um verão acontecer, influenciando as outras, por exemplo. Ou frases do tipo, eu sou uma gota d'água no oceano, o que é uma gota d'água para um oceano? Ou coisas do tipo que a gente já disse para o pai e para a mãe em casa, e ouviu e ouve, e até hoje as mesmas respostas, tipo, pai, mãe, deixa eu ir, todo mundo vai. Aí você, em geral, ouve do seu pai o que eu ouvi da minha mãe, quando eu disse assim, poxa mãe, a mãe de todo mundo deixa. Aí a sua mãe respondeu, eu não sou a mãe de todo mundo, eu sou a sua mãe, eu sou o seu pai, né? Todas essas frases, elas frisam a ideia de que é melhor render-se à maioria, de que o pouco, de que a minoria que eu possa representar é sempre derrotada no que diz respeito a estar diante de uma maioria esmagadora, ou, de certa forma, a ideia de que a maioria tem sempre a razão, a maioria sempre vence, a maioria dá sempre a última palavra. Numa dessas parábolas, Jesus fala de um grão de mostarda, que ele é pequenininho, um grãozinho de areia de praia, mas que quando é plantado e brota, se torna uma árvore frondosa, uma planta expressiva, na mais absoluta desproporção entre o tamanho da semente e o tamanho da planta. Jesus conta uma outra parábola, que é muito comum em as donas de casa, que fala do punhado de massa de bolo que você reúne ali com farinha e uma outra coisa a mais, e o punhadinho que você usa de fermento comparado a todo o tamanho da massa. Mas quando a gente deixa a massa ali descansando, ela tem o poder de... O que ela faz? Ela tem um grande poder de fazer crescer a massa. Então o fermento, ele acaba assim, num bom sentido, né, fermentando toda a massa. Mas a proporção entre o que se colocou de fermento ali e o tamanho da massa não nos permitiria chegar à conclusão que aquele tão pouco fermento pudesse influenciar ou pudesse exercer, modificar, alterar tanta coisa. Jesus está falando do reino de Deus, de alguma forma está sugerindo que nós vamos ser sempre minoria, né, no mundo aí que a gente vive, mas que o fato de ser minoria não significa que eu não tenha poder, ou que eu não tenha alcance, ou que o reino não tenha força de se expandir. Madre Teresa, né, Santa Madre Teresa de Calcutá, numa de suas reflexões, eu acho interessante, ela falando sobre isso, ela diz assim, experimente andar num lugar escuro, uma sala escura, uma casa escura, um ambiente escuro. É uma coisa muito difícil. Eu sei bem o que é isso, lá na década de 70, né, mais ou menos, eu era morador do Rio da Prata de Bangu, de vez em quando, por exemplo, quando caiu uma chuva, pum, acabava a luz. Ou quando vinha um vento forte, pum, acabava a luz. Nós estamos em 2010, mas aqui na ilha ainda é um pouquinho assim, né? Caiu uma chuva, pum, veio um vento forte, pum. Naquela época nós tínhamos em casa sempre velas espalhadas pelas gavetas, em vários cômodos da casa. Em alguns a caixinha de fósforo. Quando acabava a luz, tum, a gente já sabia direitinho onde deveria ir para onde tinha uma vela. Nem sempre a gente achava a caixa de fósforo. Quem achava primeiro a caixa de fósforo,
acendia a vela e vinha socorrer todo mundo em casa. Peraí. Ele vinha guiando todo mundo dentro de casa. A reflexão de Santa Madre Teresa, né, é que é o seguinte: uma coisa é andar num ambiente totalmente escuro, outra coisa é você andar num ambiente que tenha pelo menos uma vela acesa. Aquela vela acesa te conduz com mais segurança. O ambiente escuro é uma coisa, uma vela acesa é outra coisa. E a reflexão, então, ela, na contramão, né, daquelas frases que falei lá no início, né, de uma andorinha não faz verão, faz sim. Uma gota d'água no oceano não altera sim. Depende da qualidade, da disposição, da andorinha, da gota d'água, em fermentar a massa. Essa é a ideia. Jesus, de alguma forma, está dizendo que a gente está ali para se distinguir, né? A gente está ali para ser fermento na massa, e não aquele bolo de um monte de mesma coisa. Que a gente tem um caráter com a devida e total humildade, mas a gente está ali para fermentar, fazer acontecer o reino de Deus, ou seja, para não se confundir com aquela massa, né, com aquela massa geralzona ali, mas tendo essa percepção de que eu preciso fermentar com os valores do Evangelho, com a vida do Evangelho, com a palavra de Deus, com o estilo de vida que abracei para mim, eu preciso fermentar a massa. Essas são as duas parábolas das 3 contadas por Jesus que os discípulos entenderam. E a gente também entende com relativa facilidade. Mas uma terceira parábola, que aliás foi a primeira que Jesus contou, depois os discípulos, quando tiveram a oportunidade de perguntar, eles perguntaram a Jesus e pediram, né? Explica para a gente aquela parábola do joio e do trigo. Aquela a gente não entendeu muito bem. Quer dizer, Jesus precisou explicá-los essa parábola. Jesus conta a história do dono de um terreno, né, que pega as sementes de trigo e ele, no terreno dele, semeia trigo. E aí diz o texto que enquanto descansavam os trabalhadores, o dono do terreno, foi lá o mal e semeou joio. Quando começaram a brotar as primeiras sementes, então os trabalhadores se deram conta de que tinha trigo sim, mas tinha joio também. E aí eles foram perguntar ao dono, a qualidade da semente era boa? A semente era boa? Será que não tinha semente de joio misturada com a de trigo? E aí ele falou, não, a semente era boa. Mas certamente o mal veio ali, né, e jogou, enquanto eles tinham o descanso merecido, jogou ali o joio. E eles disseram, então vamos arrancar, quer que a gente faça isso agora? Ocorre que o trigo e o joio, quando eles começam a brotar, a crescer, eles são muito parecidos. Quando vai chegando perto da hora da colheita, que aparecem as espigas do trigo, mas no início é muito parecido, né? E ele disse, não, agora não. Agora a gente vai precisar deixar crescer e só na hora da colheita é que a gente vai saber o que é joio e é trigo. Pode ser que nessa pressa de arrancar o joio, você arranque também junto o trigo. E aí é a hora da paciência, de acompanhar o crescimento do joio e do trigo e depois a hora do discernimento, a hora boa de separar o trigo do joio, o joio vai ser queimado e o trigo vai para o celeiro. Jesus está falando aqui de umas coisas interessantes que eu gostaria de deixar, entre outras tantas, né, de pista para a nossa reflexão. Primeiro, eu preciso ter muito cuidado com a semente que eu jogo no meu terreno, ou com as sementes que alguém possa jogar no meu terreno, né? Porque dependendo da semente lançada e do que vai brotar dali, talvez eu não consiga depois separar com tanta facilidade e tenha que, por um bom tempo, administrar o crescimento dessas duas realidades, né, do bem e do mal, ali presentes até que no momento eu consiga separar. Eu penso muito, por exemplo, nos pais, né, na educação dos filhos, que às vezes em casa a gente joga umas sementes, aí eles vão para a escola, aí quando vão para a escola, outras sementes são lançadas e num determinado momento, às vezes diante do argumento de um filho, do posicionamento de um filho, você começa a perceber, brotar coisas que você não plantou, né? E aí você precisa ter um pouco de paciência para não ser tão bruto na hora de arrancar,
para não arrancar junto coisas boas que você plantou. A paciência que você plantou, a confiança que você plantou, os valores que plantou, e às vezes a gente precisa ter aquela paciência para administrar. Neles e em nós também, sementes que nós permitimos que fossem lançadas no nosso terreno, que estão ali em crescimento, mas que agora eu teria dificuldade de arrancar uma coisa ruim, mal, sem junto talvez nem arriscar também arrancar coisas boas. Jesus fala então, paciência, preciso esperar em Deus, saber esperar. Se já começou a brotar, então é preciso esperar. Vamos esperar em Deus o tempo certo, a hora certa da gente fazer essa colheita e realmente só separar o mal e ficar com o bem. Então essas são as 3 parábolas propostas por Jesus para a nossa reflexão de hoje, que eu acredito que tenha muita coisa a nos dizer, como fermento na massa, como grãozinho de mostarda, ou como esse trabalho, né, de cuidado com as sementes que serão lançadas. A atenção e paciência se junto com o trigo vem crescendo o joio. E o discernimento da hora correta de separar, de arrancar o joio e queimar e ficar com o trigo. Vamos de pé professar a nossa fé. Creio em Deus.